E o Gente Fina está no ar nesta quarta-feira. Talento é o que não falta no programa, hein? Carla Oliveira afirma: não existe cidadela no Centro Histórico de João Pessoa. A gente tem relatos de 10 anos depois da fundação, sumário das Armadas, e depois já quase na época do domínio holandês, que descreve o núcleo urbano inicial de Filipéia no alto da colina ali sobre o rio Sanhauá. Depois que chegou de Fortaleza, onde foi fazer 3 reportagens sobre a cidade, Rosa Guiar retorna ao batente aqui e entrevistou a professora e pesquisadora Carla Oliveira. Quem gosta de saber sobre a nossa história deve prestar atenção. A descoberta de uma muralha no Centro Histórico de João Pessoa há pouco tempo e que foi denominada de Cidadela já está gerando polêmica entre os intelectuais da cidade. Muita gente já está contestando essa história de ser uma cidadela realmente do início da fundação de João Pessoa. Nosso bate-papo de hoje é com Carla Oliveira. Ela é professora do IESP, da cadeira de História do Brasil, Turismo e Patrimônio Cultural e também de História da Arte, não é isso, Carla? E ela vai falar com a gente sobre esse assunto, já que a Carla fez o mestrado na área do Barroco aqui em João Pessoa. Por que não é uma cidadela? Bem, o termo cidadela define toda a urbe cercada por muralhas, que não é o caso do que foi encontrado ali no Centro Histórico, né? Inclusive, a gente tem relatos de 10 anos depois da fundação, sumário das Armadas, e depois já quase na época do domínio holandês, que descreve o núcleo urbano inicial de Filipéia no alto da colina ali sobre o rio Sanhauá, né? O que haveria ali onde foi feita a descoberta é uma fortificação, né? Seria um forte. Um forte. E existe uma crônica a respeito, um relato, cujo original está no Arquivo Nacional de Madrid, feito por um português que ele escreve isso em 1630 e ele na época já morava há 20 anos em João Pessoa, que é o Antônio Gonçalves Páscoa. Existe uma transcrição desse documento numa edição, num número da revista do Instituto Histórico Paraibano de 1911, né? Que foi a fonte onde eu consegui o material, né? E ele descreve a fortificação, fala da cidade sobre a colina e descreve o muro, descreve a quantidade de canhões que existiam, que na altura do muro se teria uma linha com 10 peças de artilharia e 30 passos acima teria um platô de barro, de terra batida, com mais 8 peças de artilharia, né? No caso, seria um forte para proteger das invasões e já existiam também os outros, né? Os outros, já existia, não da maneira que como é hoje, porque foi uma construção um pouco lenta, mas já existia quase pronta a fortaleza de Santa Catarina, você tinha o Forte Velho, tinha uma carga de canhões na Ilha da Restinga e tinha também artilharia na própria Igreja da Guia, né? Então, a entrada ali, a foz do Rio Paraíba era totalmente guarnecida. Essa fortificação, ao meu ver, ela vai surgir como uma última defesa da cidade contra uma invasão que viesse pelo rio, já que uma invasão por terra, vindo da praia de Tambaú e tal, pegando esse terreno que existe entre a praia e aqui, onde é o Centro Histórico, era muito acidentado, cheio de manguezais e tal, era praticamente impossível você chegar por terra. Né? Cidadela e forte, quais são as diferenças? A cidadela, supõe-se que a cidade funcionasse dentro disso, né? E aconteceu em algumas cidades do Brasil, em né? Salvador, ainda no século XVI, você tem mapas do século XVI que mostram a cidade de Salvador totalmente cercada por muralhas, né? E isso aqui em João Pessoa você não tem em momento nenhum. Todos os mapas que a gente tem, que são principalmente da época do domínio, a partir do domínio holandês, né? A partir de 1634, você vai ter sempre a cidade no alto da colina e a fortificação mais próxima, essa abaixo, do pé do morro ali junto do rio. E outro detalhe é que muitas vezes a gente pensa na cidade como ela é hoje, né? Você não...
geralmente têm dificuldade em visualizar como teria sido a cidade. Por exemplo, aquela área ali, onde hoje está a estação ferroviária, a estação rodoviária, aquela área toda ali é de aterro. O rio Sanhalá chegava até o pé daquela ladeira. E ali embaixo era o atracadouro. Então, a fortificação ficava exatamente acima do atracadouro que dava acesso à cidade. Então, um lugar super importante para ser protegido, para a defesa. Né? E outra questão também é que o que estão dizendo é que ela teria sido construída no exato momento em que a cidade é fundada, em 1585. Eu acho isso muito pouco provável, né? Porque já que as primeiras fortificações, os primeiros pontos de defesa que se tenta aprontar logo são os da entrada da foz do rio, né? Essa fortificação, a meu ver, ela já teria sido mais, vamos dizer assim, elaborada e tal, no momento em que começam as primeiras tentativas de invasões holandesas na Bahia. Porque aí todos os núcleos urbanos que existiam no Nordeste começam a se preparar para eventuais casos de invasão, né? E aí, sim, teria-se, então, feito uma fortificação mais trabalhada ali. Então, a primeira descrição efetiva que se tem dela é de 1630. Então, nesse lapso de tempo... Ela não é de 1585. Provavelmente não. E nem ainda do finalzinho do século XVI. Ela já seria do século XVII. Ô, Carla, esse amontoado de confusões, né, históricas, porque a história ela se baseia em documentos, né? E ela tem um compromisso com a verdade e com nos mínimos detalhes. Por isso que para o leigo, às vezes, ele... qual é a diferença? Mas é antiga e tal. Mas tem que ter esse apuro no cuidado com a informação, porque essa informação é repassada para pessoas de fora, né? E a gente tem visitantes, pessoas que conhecem, né? E isso pode dar uma confusão. Por exemplo, o exemplo clássico que a gente pode dar hoje, falando assim de Europa, de uma cidadela que ainda conserva as características iniciais e tal da Idade Média, é a cidade de Carcassonne. Né, que é o exemplo clássico. Quando você fala numa cidadela, a cidade é toda dentro da muralha. Né? Então, isso é uma cidadela. Você não pode falar que é uma cidadela, como divulgaram, que a cidade toda a população se recolhia ali para se defender. Aquilo o espaço, pelos mapas que se tem do século XVII, era inclusive menor do que a fortaleza de Santa Catarina. Então, é meio complicado você fazer esse tipo de afirmação, porque justamente depois... Ainda mais nesse momento em que a Paraíba está fazendo todo esse planejamento estratégico na área de turismo, né, e essa parte histórica é um dos pontos fortes da cidade de João Pessoa, você já começar a divulgar uma descoberta de maneira errada é muito complicado. Né? Você pode cair até na descrença, né? Isso, da validade histórica e tal. E... mesmo não sendo uma cidadela, é uma fortaleza. Isso, temos muralhas antigas, antiquíssimas, que tem o seu valor, que pode ser ressaltado por aí, sem perder a sua beleza e a sua importância histórica. O valor histórico. Eu me preocupo justamente com essa rapidez em se denominar de alguma coisa, né? Sem se preocupar. Vamos ver os relatos históricos que tem sobre a cidade, se tem falando alguma coisa dessa muralha e tal. E se usar logo um termo que tem uma definição bem exata. Cidadela é uma coisa, fortificação é outra. Né? Ficou bem claro. O problema é esse. É inquestionável que se trata de uma descoberta super importante nesse momento, então, que o próprio governo do Estado e do município de João Pessoa estão se preocupando com essa revitalização ali do centro histórico. É super importante, mas desde que seja divulgado de uma maneira correta. Por exemplo, fazer um projeto de tombamento, dizendo que é uma cidadela, fica meio complicado. É verdade. Bom, esperamos que as pessoas agora se conscientizem mais dos mínimos detalhes históricos que são importantes, né? Com certeza. E obrigada pela sua participação aqui no programa, Carla. Obrigada, Rosa.